voltando com a nossa conversa a respeito dos limites entre Paraná e Rio Grande do Sul, perdão, Santa Catarina. Se você imagina que esse é um assunto de agora, não. Eu tenho aqui o registro. Proclamação da República, as coisas começaram a mudar no Brasil inteiro. O Império antes dominava tudo e a República disse, não, vamos ter que dividir um pouquinho. Em 1889, as discussões entre fronteiras foram interrompidas devido à questão dos limites com a Argentina. Veja só, como Misiones ou hoje também Palmas. Como é que era essa briga com a Argentina, meu Deus? Bom, a fronteira, né? Santa Catarina tem essa fronteira lá em com o país vizinho, Cerqueira, né? com o país vizinho e também com o Paraná. Uhum. E toda essa região também foi alvo de disputas, né? Que ficou conhecida como a questão de Palmas, aonde houve arbitragem importante, né? Para resolver a questão, né? Inclusive o árbitro foi um presidente americano, né? Ah, é? Cleveland, por isso que o Paraná tem um município que se chama Clevelândia, né? Então o cara dos Estados Unidos disse assim, não, para de brigar, Argentina e Brasil, eu quero que seja divisa aqui. Foi mais ou menos isso. Foi uma questão mais, envolveu mais questões diplomáticas, enfim, mas acabou sendo resolvido e nesse interim, a nossa questão principal entre Paraná e Santa Catarina fica suspensa, num limbo, digamos assim, em função de uma questão que envolvia outras forças, né? Inclusive um país vizinho, né? Uhum. Afetava a nossa soberania. E o brasileiro, entre as suas disputas internas e a sua soberania, optou por baixar a guarda entre si, defender o território a nível nacional e depois voltaram a discutir entre si a disputa de terras. Bom, aqui diz ainda que em 1896, o conselheiro Mafra, e nós temos escola Conselheiro Mafra, né? E esse nome, na verdade, eu nunca soube quem era esse personagem. Agora eu estou descobrindo, né? Foi encarregado pelo governador catarinense Hercílio da Luz, né? Para tratar da disputa jurídica que já estava, como você disse, sendo discutida mais internamente agora. Sim. Muito bem. Em 1904, Santa Catarina obteve uma decisão favorável para a sua tese. E aí? Sim. E, novamente, o governo do Paraná, né, notadamente nessa região do Oeste e do Planalto Norte, contesta a decisão e, novamente, Santa Catarina sai soberana na decisão. Pela justiça. Pela justiça. Tudo estava pacificado até, então, a vinda da construção da estrada de ferro, que ia ligar São Paulo ao Rio Grande do Sul, que vai passar por essa região, né? A região que já é conhecida como região do contestado, né? Certo. Sempre foi uma região de disputas. Então, quando a companhia ferroviária passa por ali, acende de novo essa questão dos limites, porque junto com a construção da estrada, com o desenvolvimento, vieram pessoas, veio mão de obra, né? E foram se estabelecendo naquela região. O fato da economia ser ainda extrativista também fazia com que os indivíduos que ali viviam de forma errante, um pouco nômade, iam atrás de coletar árvores, de fazer o desmatamento para vender, enfim, e ultrapassavam essas fronteiras entre Paraná e Santa Catarina de forma, digamos assim, livre, sem nenhum compromisso a mais, né? Certo. Com a construção da estrada de ferro e com, digamos assim, a legalização da região, a companhia construtora da estrada de ferro vai ter direito a explorar 15 metros para cada lado da margem da estrada, vai ter direito a
derrubar a madeira para usar na produção dos dormentes, enfim. Então, toda essa região passa a ter, digamos assim, um aparato burocrático um pouco maior, que vai impactar no dia a dia das pessoas que ali vivem e vai novamente acender, né, Essa briga. a chama da discórdia, que era o limite entre os estados, notadamente as riquezas que existiam nessa região fronteiriça. Então a justiça disse, olha, Santa Catarina tem direito. Aí o Paraná foi lá e disse, não aceita esse resultado. Eu vou contestar. Mas daí não foi uma contestação de tribunal. Foram para bala. A questão de uma disputa jurídica que sempre ocorreu, ganhou ares de uma guerra, né? Que começa em 1912 e acaba em 1916, coincidindo em partes com a Primeira Guerra Mundial, que foi de 14 a 18. Então a gente tinha um conflito nacional, onde o país também estava envolvido, e tinha um conflito local de grande monta. Se a gente for analisar, tem vários trabalhos que se debruçam sobre a questão do contestado. É um tema que vai ter muita pesquisa, principalmente na década de 80, no governo do Esperidião Amin, no primeiro governo dele. Ele é um entusiasta da questão do contestado, e ele desenvolve várias ações de pesquisa. Enfim, a gente tem Nilson Tomé, a gente tem várias pessoas pesquisando nessa época essa questão do contestado, lançando luzes sobre esse tema, que até então era um tema um pouco tabu, porque não se falava muito disso. Tem que entender que naquela época foi usado equipamento de ponta, metralhadoras, até o avião foi usado pela primeira vez, né, para fins bélicos. Então foi um conflito pesado, grandioso. E nesse caso, cada estado tinha o seu exército. O início da guerra do contestado, ela começa de forma, numa animosidade entre os empregados da Companhia Construtora da Estrada de Ferro, que também tinha uma madeireira que explorava essas terras, as reservas naturais dali, e acaba de um conflito entre trabalhadores, misturado um pouco com eu chamo de um caldo cultural que proporciona, digamos assim, alimenta o conflito, né? E as guerras sempre têm como origem disputa de terras. E aí a polícia do Paraná e a polícia de Santa Catarina entram em campo para dar conta disso. Há tomadas de partido de um lado e de outro. Claro. Né? E, por fim, o governo federal, então, tem que intervir com uma Guarda Nacional, com o Exército, para pacificar essa região e aí se assinar o acordo efetivo de limites entre Paraná e Santa Catarina, a custo de muitas vidas, né? de vidas, a custo de estanqueamento, digamos assim, do desenvolvimento da região, né? Quando a gente tinha uma estrada de ferro que poderia ser a ponta de lança para um grande desenvolvimento da nossa região, a gente vai estar tentando resolver uma disputa, tendo desgaste de aparecer nos noticiários, claro que não como hoje em dia, né, com as redes sociais, que todo mundo fica sabendo de tudo, mas os jornais da época, no eixo Rio-São Paulo, mesmo aqui, falavam muito disso, né? A gente aqui em Joinville, Florianópolis, que não estava envolvido diretamente no conflito, acompanhava isso, que era bastante penoso, né? Então, foi um momento na história de Santa Catarina que merece ser olhado com mais atenção sempre que se fala disso. A história sempre é importante para você evitar os erros que aconteceram lá atrás. Esse é o meu... não digo que seja isso que eu apenas defino o que é história, né? Mas, como eu disse, todas as disputas de terra, em guerra, são através, principalmente, das fronteiras. Eu vou até aqui, vou te invadir, vou pegar, vide a Ucrânia, agora com a Rússia, vide Israel, né? Enfim, todas as guerras que atualmente estão acontecendo é por conta de domínio territorial. Mas daí, Santa Catarina não teve só essa encrenca com o Paraná. Teve a outra guerra também, que foi a Farroupilha, com o Rio Grande do Sul.
Mas aí uma questão que não é fronteiriça, Sim, né? sim. A, Aconteceu aqui no estado. a Revolução Farroupilha e a República Catarinense, enfim, era um grande movimento de mudança que propunha mudanças na questão legal, né? Na divisão do país. Vamos dizer que é um tema, hoje em dia, ainda bastante... que se fala muito, né, desse pacto federativo, nessa divisão dos recursos, como é que alguns estados aportam tanto dinheiro para o governo federal e a nível nacional tem a mesma representatividade que um município, que um estado como, enfim, pequeno, que não aporta tanto, né? Enfim, E aí então, os gaúchos, na época, estavam aborrecidos, brabos e, pois, violentos, porque não se conformavam principalmente pelos impostos que eles tinham que pagar, é isto? Toda a riqueza gerada no Rio Grande do Sul, a gente tem que imaginar que ali era a produção do gado, quer dizer, toda a riqueza que se gerava através do Rio Grande do Sul, que ia em impostos para o governo central, Rio de né, Janeiro. e voltava muito pouco, né, para o Sul. Havia toda uma gastança, que é um tema tão atual, né? Mantém-se! E olha que não tem mais guerra. A gastança dos recursos oriundos dos impostos, né? Ainda era, hoje, se a gente for falar naquela época, é praticamente parecido com o que a gente vive hoje. Sim. E aí, então, há esse movimento de se proclamar república. O objetivo era proclamar república, né? Por isso que chamava República Farroupilha, República de Santa Catarina. Nós tivemos a proclamação da república lá em Laguna, né? Com uma Constituição republicana já naquela época. Havia esse movimento e houve uma resistência grande e é um tema também muito que mostra a energia, o vigor, a disposição de luta, né? Que uma guerra que durou muito, né? E que precisou um envolvimento nacional também para ser dissipado. Porque eles fizeram uma frente, né? Como você mesmo disse, armada, para defender uma nova, quase que um novo país, que aquele, o Sul é o meu país, né? Que até hoje se ouve falar, não é? Então eles montaram esse exército para confrontar com a autoridade do governo federal. Chegando aqui na fronteira de Santa Catarina, eles receberam, né? Aí sim, não digo receberam, mas tiveram que se confrontar com o Exército Nacional. O Exército legalista, digamos assim. Legalista, essa é a palavra. Né? E aí? A questão da Revolução Farroupilha, da República Catarinense, sofre uma destruição também interna, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que ela avança, o processo faz com que vá se corrompendo a estrutura interna da Revolução, né? O confronto com o governo federal com forças muito maiores, há que se considerar isso também, né? Então acabam sofrendo descontinuidade, né? E a questão da República Catarinense, da República Farroupilha, é um fato na história do Brasil, mas que serve de lição para os dias atuais, mas que ainda é um tema que merece que os historiadores se debrucem sobre e estudem mais, inclusive porque hoje a gente tem mais condições de encontrar materiais que na época se perderam ou que não estavam acessíveis, né? A Constituição da República Catarinense, por exemplo, na década de 80, a IBM patrocinou uma cópia em edição facsímile, né? Parecida, né? Onde você lê todo o arcabouço teórico da República ali instituída, a questão das leis, da questão das obrigações, enfim, que é um material muito rico. Opa! Comparado com o que a gente conhece, porque quando a gente analisa o passado com os olhos do presente, a gente coloca uma carga de julgamento muito grande, porque eu sei hoje isso, então é claro que eu não vou fazer aquilo, porque eu sei, mas na época tu não sabia, tu não tinha o conhecimento de hoje. Então, esse é
A grande situação que os historiadores têm que ter cuidado sempre que falam do passado, esse revisionismo histórico hoje em dia tão premente, né? É que a gente não pode usar o que a gente conhece hoje para analisar o que aconteceu lá. A gente tem que analisar o passado com as ferramentas que eles tinham. Eu vou fazer uma comparação do que tu estás falando com a própria Bíblia. Muitas questões bíblicas, quem escreve hoje, os pesquisadores dos vários idiomas em que a Bíblia foi escrita, quase 5 idiomas diferentes, de povos diferentes, escreveram a Bíblia. E aí tradutores, né? Inclusive existem 2 brasileiros com destaque mundial, eles tinham que fazer, né? Estão fazendo o resgate com o olhar da época. Então, muitas palavras da época, quando foram traduzidas literalmente, mudam completamente o conceito. Se não me falha a memória, a edição que nós usamos hoje é do final do século XIX. Né? Foi a última grande revisão bíblica, que não muda muito do que já era, né? Mas confirmam palavras e, portanto, interpretações. Eu estou dando um exemplo naquilo que tu estás dizendo, que a história resgata, mas com o olhar de quem escrevia à época, com o que ele tinha de dados da época. Voltando ainda a essa questão dos limites fronteiriços entre, aí a partir de Santa Catarina, que a República, ou melhor dizendo, o governo central do Rio de Janeiro mandou abafar. Teve uma passagem por Joinville. Sim. Como aconteceu isso? O avanço das tropas chega aqui, né, em Joinville, e há um confronto, né? O arquivo histórico tem algumas imagens, enfim. A tropa fica acantonada aqui na região do Bom Retiro, né? Tropa gaúcha, né? Que veio de lá para cá. Há uma mediação que é feita através dos bombeiros voluntários, né, que lideram, digamos assim, um exército de homens uniformizados, seja os bombeiros, os atiradores, os ginastas, enfim, para garantir a defesa do território, né? Porque, como em todas as guerras, há excessos, há situações delicadas, né? E as pessoas acabam se incorporando às fileiras com outros objetivos também. Então, mas esse é um ponto da história de Santa Catarina também bem interessante. Tem um detalhe aí que eu sempre gosto de lembrar, Dolores, acho que foi até você que me disse, que quando eles chegaram aqui, eles estavam com fome, estavam quase sem roupas, eu digo os revolucionários, né? E aqui, esse grupo, né, que recebeu, o joinvilense que recebeu, fez, ao invés de um confronto para dizer assim, não, aqui não pode, etc e tal, acolheram estes gaúchos que vinham de lá, mas também não dando a eles a condição de o joinvilense ou catarinense entrar na tropa para seguir para frente. Então eles ficaram um pouco mais aqui estabelecidos. Digamos que eles acantonaram aqui, recebiam víveres, alimentos, enfim, né? Com a condição de não cometer atrocidades de guerra na cidade, né? E depois seguir caminho. Então, e eles foram para frente? Eles subiram em direção a Três Barras e seguiram até mais um pedaço grande aí. Onde eles encontraram, e como você... Quem era o líder gaúcho que eu esqueci? Gumercindo do Saraiva. Gumercindo do Saraiva. Ninguém sabe nem eu quem é. Que era irmão de Aparício Saravia, que é um herói uruguaio. Uhum. Né? Já vem lá de trás, lá do sul. Aí é engraçado que tem o Gumercindo Saraiva, que foi considerado figura sanguinária, enfim, que tinha lá uns métodos um pouco drásticos nas abordagens, né? Sim. E o Saravia uruguaio, que era um líder importante na história do Uruguai, mas a história do Uruguai a gente fala outro dia. Tá vendo? Tem muito assunto. Porque até agora a gente não falou da mudança da fronteira entre Garuva e o Paraná.
Santa Catarina ficou maior, Caruva maior ainda. É um instantinho só, essa história vai continuar.